da Prof. Carol, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a nossa aula será de português, com o tema os diagramas e o texto didático. Lembrando que estamos administrando essa atividade da melhor maneira possível. Então vamos lá? Bom, a gente viu, que o texto didático, ele transmite informações sobre um tema, de uma maneira clara, para facilitar o entendimento de quem está lendo, Para ajudar ainda mais, existem os recursos que servem de apoio ao texto didático, ao texto escrito, Como, por exemplo, as ilustrações, as fotografias, os gráficos, as tabelas, entre outros elementos mais visuais, Um dos recursos visuais mais utilizado para facilitar os estudos são os diagramas. Os diagramas, nos diagramas, as informações elas podem ser apresentadas de maneira mais simples e resumida. Mas o que é o diagrama, Prof. Carol? O diagrama ele é a representação gráfica de um assunto ou objeto de estudo. Ele é feito, o diagrama, por meio de imagens e de textos. E esse recurso ele é muito utilizado quando se quer apresentar uma informação resumida, direta, para que a compreensão seja mais rápida, Geralmente, o diagrama ele é construído com o uso de imagens e de textos escritos breves. Textos têm que ser bem resumidos, bem breves, bem diretos para a pessoa que está lendo o seu diagrama entender o que você quer dizer. O diagrama, texto resumido ao redor, a palavra, o assunto-chave no meio, textos resumidos ao redor, textos breves, textos diretos para a pessoa que estará lendo, vai saber o que se trata o seu diagrama. Por exemplo, vamos analisar este diagrama aqui. Está falando sobre as características das plantas. Então, ao redor dele, tem todas as informações resumidas, certo? Por exemplo, as características das plantas, elas precisam de luz do sol, de água, de gás carbônico, elas apresentam diversidade de formas e modos de vida. Seus órgãos mais comuns são as raízes, os caules e as folhas. Algumas têm semente, flor e fruto e produzem alimento por meio da fotossíntese. Então, vocês podem notar que é um diagrama com frases breves sobre as características das plantas e com ilustrações. Ou seja, no texto passado, no texto didático, eram textos enormes, com muitas informações, claro. Mas agora a gente vai falar sobre os diagramas. E os diagramas, eles são muito bons na hora de estudar. Por quê? Porque textos breves e fáceis de vocês estarem relacionando, ligando e entendendo, certo? Então, ali, as características das plantas, vocês já conseguem ver todas as características que elas têm resumidamente, certo? Então, não precisa estar tendo um texto enorme, Claro que os textos didáticos, eles são muito importantes também, Só que os diagramas, eles facilitam muito na hora dos estudos e na hora que a gente quer informações mais breves, certo? Agora nós já vamos para os exercícios. O primeiro exercício é o exercício 16, da página 59, onde vocês vão ter que circular os itens que são semelhantes, que são iguais no texto característica das plantas que a gente leu anteriormente, daquelas páginas, os textos grandes, o texto didático completo. Então, você vai assinalar o que é igual àquele texto. Então, a semelhança que tem o diagrama com aquele texto. Então, tem ali o tema, a forma de apresentação e o título. O que é semelhante desses 3 pontos? Vocês vão circular. O 17 da página 60 fala que, de acordo com o diagrama analisado, vocês vão assinalar apenas os itens verdadeiros. O diagrama ele pode apresentar organização em texto escrito e imagens, texto longo organizado em parágrafos, texto breves, palavras ou expressões curtas, e esquema visual com caixas de texto de cores e tamanhos diferentes. Então, vocês vão assinalar apenas as opções verdadeiras, tá bom? Vocês vão fazer um xizinho. Número 18. Qual que é a função
da representação visual do diagrama. Na sua opinião, ele ajuda na compreensão do texto? Vocês vão responder, então, na número 18, essas duas perguntas para a Prof. Carol. No número 19, vocês vão estar fazendo, né, o diagrama de vocês. Então, de acordo com seus conhecimentos, vocês vão completar o diagrama a seguir, onde a palavra-chave é fotossíntese. Então, vocês vão estar trazendo palavras ligadas à fotossíntese, né? Ou como que acontece a fotossíntese, mas tem que ser textos breves, não esqueçam. Então, o que é a fotossíntese, ou para que serve a fotossíntese, ou quais são os componentes que precisam ter para acontecer a fotossíntese e assim por diante. Vocês vão focar no diagrama de vocês, tá? Não tem um jeito certo de fazer, mas tem que estar ligado à fotossíntese. Vocês podem optar. Se vocês querem... por exemplo, assim, eu quero falar, Prof. Carol, o que precisa ter para acontecer a fotossíntese. Então, vocês podem estar colocando isso nos retângulos. Não, Prof. Carol, eu quero falar para que serve a fotossíntese. Ou por que é importante a fotossíntese. Também, vocês podem estar direcionando nesses 4 retângulos. Lembre-se, tem 4 retângulos. Vocês podem até estar falando tudo isso que a Prof. Carol falou em 4 retângulos. Ou vocês podem estar direcionando mais um modelo de diagrama, tá? Usam a criatividade e eu sei que vocês conseguem, tá? É super facinho. O tema também, né? Fotossíntese, que é uma coisa que é algo que vocês já sabem bastante sobre o que é, para que serve, certo? Bom, gente linda, a nossa aula já chegou ao fim. Um super beijo da Prof. Carol e até mais. Tchau!